Então, pessoal, boa noite. A gente vai dar continuidade, né, ao proposto na disciplina, né, de prescrição, que é trazer algumas pessoas para dividir com a gente, né, conhecimentos acerca da área mesmo, né, da área propriamente dita da prescrição, né, tanto presencialmente como nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem trabalhado essa disciplina com alguns convidados, né? Quero saber se está todo mundo aí primeiro. Boa noite, gente, de novo. Ninguém nem me respondeu, só a Elimara que falou ali. Ei, boa noite. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai tentar ficar dentro do horário. Tem algumas pessoas que já me contactaram que estão com problema de conexão, né, chovendo muito em algumas cidades, mas a gente vai tentar seguir o cronograma aí, né. Queria agradecer ao Samuel, né, que está com a gente hoje. A gente não se conhece, né, pessoalmente, mas se depender da Jaque, né, e do Joel, as indicações são muito positivas, né, porque a Jaque principalmente, ela falou muito bem de você. Então, obrigado, né, de você estar com a gente aqui hoje. Como a gente tinha conversado, você pode iniciar, né, eu vou estar aqui, se precisar de alguma coisa, né, você pode me chamar, mas o espaço é seu, seja bem-vindo, muito obrigado aí em ter topado, né, estar com a gente hoje. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Sou o Samuel, charado professor de vocês aí. Sou formado aqui pela UFV em Educação Física, sou mestre em Educação Física. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vou trazer essa palestra aqui de doenças cardiovasculares e a prescrição do exercício físico. Vou apresentar a tela aqui agora para vocês. Está aparecendo para todo mundo aí? Sim. Então, beleza. Sim. Bom, quando a gente começa a falar da prescrição de exercício físico, é bom a gente colocar alguns pontos que são interessantes da gente saber, já ter preparados para antes da chegada do nosso aluno. Independente se a gente trabalha na academia, clube, qualquer local que a gente trabalha, já é bom ter um conhecimento básico para esperar, né, já aguardar a chegada daquele aluno. E alguns conhecimentos já são aqueles que a gente já vai adquirindo lá já desde o início do curso, né, que é a parte de fisiologia e anatomia, que vai englobar o funcionamento do sistema cardiovascular, depois passando mais a fundo na fisiologia, né, que é o comportamento do corpo durante o exercício, entender quais são os benefícios do exercício físico para esse grupo específico, entender um pouquinho, não como um médico tão a fundo nas doenças, mas entender sobre essas doenças, entender o que elas fazem no corpo, né, o que elas vão influenciar no funcionamento desse sistema, e também para ajudar na minha prescrição e orientação do dia a dia desse aluno, entender quais são os cuidados que eu tenho que ter, que eu tenho que tomar antes, durante e pós a minha sessão de treino. E então, no funcionamento do sistema, nós temos aí, só para relembrar, né, tá todo mundo aí já mais velho de curso, eu acho, só para relembrar, o sistema cardiovascular composto por um vaso, por uma bomba, né, nós vamos chamar o coração, que é uma bomba composta por 4 câmaras, e pelo seu sistema de circulação aí, que são os vasos sanguíneos. E nós temos os principais aí, a aorta, a principal artéria, e também pelas veias, que são responsáveis aí por essa distribuição de sangue por todo o sistema. Se vocês tiverem dúvida, não entenderam o que eu disse durante a apresentação, pode interromper que eu volto e tento explicar novamente, tá? Sem problema. Aí aqui, nessa imagem, vocês estão conseguindo acompanhar aí com o cursor aqui, ela mostra mais específico o coração e os vasos sanguíneos nessa distribuição de sangue. Nós sabemos então que o coração tem essas 4 câmaras, que vão ter os 2 átrios aqui em cima, o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, onde a função destes aqui é receber o sangue
e bombear esse sangue para as regiões do corpo. O ventrículo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, com a função de receber o sangue oxigenado e bombear ele para todos os tecidos do corpo, né, para os órgãos, enquanto o ventrículo, o átrio e o ventrículo direito são responsáveis por receber aquele sangue já com metabólitos, com baixa concentração de oxigênio e alta concentração de CO2, e enviar de volta para os pulmões para ter a troca gasosa. E aí nós vemos aqui que esses vasos, após saírem do coração, vão se bifurcando e ramificando em vasos com calipes cada vez menores, até chegar nos capilares, na região dos tecidos, que vai ser o local onde acontece essa troca. Aqui, nessa imagem, vai ficar mais fácil entender isso, só para a gente revisar, seguindo esses números, nós temos aí no número 1, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, recebendo o sangue oxigenado, e aí, para esse sangue sair daqui, um conceito que nós temos que ter em mente, que é o conceito de pressão. Essa pressão dentro do ventrículo precisa exceder a pressão dentro do vaso aqui, que está representando a aorta, com essa setinha aqui. A pressão que tem aqui dentro precisa ser maior que a pressão que tem aqui nesse vaso, para que quando o sangue sair, ele possa circular pela artéria e ser redistribuído nos outros vasos, né, nas outras artérias e arteríolas, até chegar nos capilares, para poder ter a troca gasosa. Então, se eu não tenho, se a minha pressão aqui nesse vaso ainda está muito maior, eu não consigo que o sangue flua. Eu preciso dessa pressão, eu preciso desse diferencial de pressão dentro de todo o sistema, para que o sangue corra de uma forma fluida, né, sem interrupções. Se eu não tiver um diferencial de pressão, por exemplo, aqui eu preciso, no ventrículo esquerdo, eu preciso de mais pressão do que nessa parte da aorta. Da mesma forma, deste vaso aqui maior para os vasos menores, eu preciso que a pressão daqui seja maior que a pressão daqui, porque aí o sangue corre neste sentido. Quanto maior for a pressão desses vasos menores, maior vai ser a pressão que eu preciso exercer aqui em cima. E aí isso é importante para a gente entender como que funciona, já pensando em uma das doenças cardiovasculares, na hipertensão. E aí, beleza. Seguindo aqui, nós temos essa imagem, traz ela mais específica, a redistribuição de sangue por todo o organismo, né? 15% para o cérebro, 5% para as artérias do coração, mais 25% para a parte renal, gastrointestinal, mais 25%, 25% para a musculatura, e para a pele, apesar de ser o maior órgão do corpo, uma porcentagem bem pequena, de 5%, porque simplesmente ela não tem um metabolismo tão alto, e quando tem a troca gasosa não, a troca de calor que acontece ali na pele, aumenta também o fluxo de sangue. Mas para as atividades normais nós não precisamos de tanto sangue assim na pele. Após esse sangue ser entregue aqui para os tecidos, né, trouxe o oxigênio, o O2, trouxe os nutrientes, vai passar para as veias, que vão carregar esse sangue com maior concentração de CO2, levando de volta aqui para as veias cada vez maiores, até chegar no átrio direito, que vai passar esse sangue do ventrículo direito e mandar para os pulmões para ser expelido o CO2 e capturado de novo o O2 lá nos alvéolos e começar novamente este ciclo. Aqui está tudo beleza, né? Passei por alto só para a gente não perder esse funcionamento aqui. A gente lembrando dele durante a explicação das doenças. E durante o exercício, nós temos aquele fluxo acontecendo, a cada batimento, tudo aquilo ali o sangue está correndo normalmente ali, porém, durante o exercício, nós temos um aumento da demanda energética. Então, nós precisamos que aconteçam algumas alterações dentro desse sistema para que nós possamos responder e oferecer a demanda energética necessária para a musculatura ativa. Neste quadro aqui, nós temos tanto o exercício aeróbico de um lado,
quanto o exercício resistido. As alterações que vão acontecer são semelhantes entre as duas modalidades de exercício, tá? Então, nós temos um aumento da frequência cardíaca, que é em decorrência de uma diminuição da atuação simpática, do sistema parasimpático, na verdade, e um aumento da atividade simpática, um aumento da quantidade de sangue que é ejetada, e aí vai ser o aumento do volume sistólico, o aumento do débito cardíaco, né, aumento da quantidade de sangue que precisa chegar nos tecidos, aí no caso no tecido muscular ativo, uma vasoconstrição nos tecidos menos ativos, e aí vai acontecer para os dois também, vasodilatação nos tecidos ativos, justamente para conseguir receber um pouco mais desse sangue. E quando nós chegamos na resistência vascular periférica, ou seja, o aumento da tensão ali nos vasos mais periféricos, quando se trata de exercício aeróbico, nós temos uma diminuição da resistência vascular periférica, porque teve aquela dilatação local, e é para receber mais sangue, enquanto no exercício resistido, exercício de força, vamos pensar ali na musculação, nós temos um aumento dessa resistência. Tudo isso é porque, quando eu estou fazendo exercício aeróbico, eu tenho a contração muscular normalmente, mas no exercício resistido, a minha contração, a parte concêntrica, a fase concêntrica, ela é mais acentuada, é um exercício que vai caracterizar durante esse momento de contração, eu vou ter um maior bloqueio dos meus vasos, eu vou ter uma restrição do fluxo sanguíneo, eu preciso que o sangue chegue com mais força para conseguir vencer essas barreiras impostas pela própria musculatura durante a contração. E quando a gente olha a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, elas têm respostas diferentes durante o exercício. Vamos pensar no exercício aeróbico. Durante o exercício aeróbico, a pressão arterial sistólica ela vai aumentar, né, justamente em decorrência do aumento desse fluxo sanguíneo, aumento da frequência cardíaca, ela aumenta, enquanto que a pressão arterial diastólica tende a se manter normal, sem alterar, ou então ela tem um leve aumento. Daí dependendo também da intensidade, se for uma intensidade muito alta, ela vai ter um leve aumento, uma intensidade mais alta, quanto mais alta for a intensidade, ela vai aumentando, e intensidades leves, mais moderadas, elas se mantêm ou até mesmo diminuem um pouquinho. Já no exercício de força, a pressão arterial sistólica, ela vai subir, naturalmente, e a pressão arterial diastólica também vai subir, justamente por conta desse aumento da resistência vascular periférica. Bom, então, a gente tendo em mente que o comportamento desses conceitos, dessas variáveis, durante o exercício, para um hipertenso ou qualquer outro tipo de pessoa que tenha doença cardiovascular, eu tenho que ter isso em mente. Olha, a pressão dele está subindo, neste momento aqui subiu, esse exercício faz diminuir, não altera tanto, a frequência dele subiu muito, nesse vai responder como que está respondendo agora durante esse exercício. Então a gente vai pegando esses conceitos e guardando aí para quando chegar na parte das doenças. As doenças cardiovasculares, o conceito básico delas são as doenças que vão afetar o coração e os vasos sanguíneos. Ele vai incluir a hipertensão, a doença arterial coronariana, doença arterial periférica, que vai ser qualquer doença que afete os vasos sanguíneos que não sejam os vasos do coração ou os vasos do cérebro, que irrigam o cérebro, e também a doença aterosclerótica. E aqui nesse quadro, que está lá no manual do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele traz essas doenças e suas manifestações. Então ele vai mostrar a síndrome aguda, coronária aguda, que vai ter a manifestação como dores no peito, né? O pessoal vai chamar de angina,
o infarto do miocárdio, até mesmo a morte súbita, as doenças que vão envolver todos os vasos do sistema cardiocirculatório, tudo que envolve esses componentes, a gente pode chamar de doença cardiovascular. Então, qualquer coisinha que manifestou dentro desse sistema, nós conseguimos abordar nesse tema aqui da palestra, com essa parte de exercício. Não tem uma prescrição somente para um. A prescrição de um acaba servindo para a hipertensão, vai me ajudar, vai ser semelhante com a prescrição para uma insuficiência cardíaca, para uma pessoa que teve um AVC, elas são semelhantes. Não, às vezes tem algumas limitações, algumas diferenciações, mas o básico, o passo inicial para cada doença vai ser sempre o mesmo. E aí, quando a gente fala dessas doenças, as maiores causas geralmente são os fatores de risco estão relacionados com o estilo de vida. Então, as pessoas que sofrem algum evento coronariano ou estão com alguma dessas doenças, ele vai se beneficiar simplesmente com uma mudança no estilo de vida. Esses indivíduos, eles se beneficiam quando começam, beneficiam para todo o sistema, não só o sistema cardiocirculatório, mas tem benefício para a saúde em geral, tanto física quanto psicológica, quando eles iniciam um programa de atividade física, uma mudança completa do estilo de vida. Uma reeducação do estilo de vida, ela comumente vai oferecer esses exercícios e uma intervenção até mesmo multiprofissional, uma mudança na alimentação, mudança em questões, até mesmo se for uma questão de muito estresse em emprego, mudança geral. É uma mudança grande que tem que passar na vida da pessoa, porque, vamos pensar, um indivíduo que teve um infarto, geralmente é fumante, pode ser fumante, obeso, bebe muito. Se ele não corta aquilo, se ele não cortou mal pela raiz, a chance de ter novamente um evento desse é grande. Então, realmente é uma mudança completa. Vai ter uma volta de, não é nem 360, né? O pessoal fala que virou 360, volta para o mesmo lugar. É 180, tem que ir na outra direção. Mudou tudo. Tá? E aí, o que nós temos é que hoje nós temos um tempo prolongado de nós sentados, até mesmo nós do movimento, que somos da área do movimento, trabalhamos com isso, incentivamos que as pessoas se movam, façam alguma coisa, mas se a gente for contabilizar o nosso tempo sedentário, é um tempo muito grande, em vista do tempo que nós estamos ativos. O tempo que a gente vai ir na academia ou faz uma corridinha. Né? A gente fica ainda muito tempo sentado. E aí o que os estudos vão mostrar é que quanto mais tempo eu tenho sentado, mais tempo sedentário, maior comportamento sedentário eu tenho, mais são as chances de desenvolver essas doenças cardiovasculares. A maioria delas vai estar relacionada com o estilo de vida. E é claro que mesmo assim, né, o exercício ainda consegue frear, consegue ajudar, porque entre aqueles que não fazem nada, aqueles que têm o tempo 100% sedentário, ou aqueles com mais tempo sedentário, tem mais chances, tem uma maior incidência desses casos, né, de eventos coronarianos e doenças, todas as doenças que vão envolver o sistema circulatório também, eles vão ter uma maior incidência do que aquelas pessoas que alcançam pelo menos uns 150 minutos semanais de atividade física. E aí, neste esquema aqui, tem até um livro, depois eu posso mandar para o Samuel, é um livro bacana que mostra justamente essa mudança do estilo de vida, e ele consegue fazer algumas correlações, ensinando também a questão da prescrição do exercício físico para esse público. E aí ele mostra aqui, primeiro nesses quadros em amarelo, os fatores de risco. E vai citar os fatores de risco para que aconteça já os eventos cardiovasculares. Eles já nem pensam só na questão de desenvolver as doenças. As doenças é mais fácil de ir controlando, né? Como eu falo, uma hipertensão, uma arritmia, você vai
controlando, mas quando você chega num evento que vai ser um infarto ou um acidente vascular cerebral, que são já, ou até mesmo a morte súbita, já são passos mais à frente, né? Então, esses fatores de risco vão ser a hipertensão, a dislipidemia, a diabetes, a obesidade, a inatividade, o cigarro, o estresse, os excessos da vida. E além disso, seguindo aqui nesse quadrinho amarelo, ele vai mostrando a obesidade, ela já é um fator de risco combinada com os outros fatores, e ela sozinha também já é capaz de desencadear os outros fatores de risco, que vão ser a hipertensão novamente, a hiperlipidemia, a hiperglicemia, uma obesidade central, que é aquele acúmulo de gordura na região abdominal, e aí tudo isso vai combinando para levar a outras doenças que vão levar a doenças cada vez piores, né, cada vez mais significativas, que vão comprometer mais ainda a vida do indivíduo. Vão levando para uma aterosclerose, que pode se desenvolver e levar diretamente a um acidente vascular cerebral, que pode se desenvolver em uma doença coronária aguda, uma doença na carótida, que pode levar a uma doença arterial periférica ou a doenças renais. E aí tudo isso, ele mostra que é reversível simplesmente com uma mudança no estilo de vida, que é uma mudança drástica na alimentação, diminuição de sal, diminuição de calorias na dieta, diminuição de líquidos doces, né, de bebidas doces, que a gente tem muito hoje em dia, um aumento da quantidade de exercício físico, diminuição do estresse e um controle das medicações, né? Tudo isso parece fácil quando a gente fala, mas realmente manter um estilo de vida assim não é tão fácil levar hoje em dia. E aí, o que mostra aqui, além disso, uma doença que eu não esqueci de citar aqui para vocês, que é a insuficiência cardíaca, que ela está correlacionada diretamente também com todos esses fatores de risco. Eles vão, uma hipertensão descontrolada por muito tempo, já é capaz de levar para essa insuficiência cardíaca. Os fatores de risco isolados também já vão conseguir desencadear essa insuficiência cardíaca. Um excesso de álcool que vai afetar diretamente as células do coração, vai ser suficiente também para afetar esse funcionamento cardíaco e levar a essa insuficiência cardíaca, que essa insuficiência vai ser uma disfunção tanto na sístole quanto na diástole do ventrículo. E aí, quando a gente pensa nesses fatores de risco, nesses quadrinhos aqui, o que mais aparece vai ser a hipertensão. E realmente é um dos casos que a gente mais encontra hoje, e se for olhar em cada vez pessoas mais jovens. O tanto que, se for pegar na academia, é claro que aparecem, quase todos os idosos têm uma hipertensão, mas você já encontra aí jovens de 20 e poucos anos que já estão com um descontrole na hipertensão, já tem na pressão arterial, na verdade. E tudo isso em decorrência do estilo de vida. Às vezes tem, sim, uma predisposição genética, mas geralmente partindo de um estilo de vida estressante. Aqui eu tenho convivência, por exemplo, com jovens que finalizaram um mestrado e tudo mais, e já está com descobriu, é claro, na academia também, mas está com hipertensão justamente porque estava num ambiente muito estressante. Trabalhou em um ambiente muito estressante e desenvolveu uma ansiedade que levou para uma hipertensão. E aí hoje precisa de remédio. Então, isso vai chegando cada vez mais cedo na população. E dentro da hipertensão, aqui aí a gente já começa a falar também o que todo mundo já está querendo mais, e dentro do tratamento da hipertensão nós temos
que vai ser, seguindo essa linha do slide anterior, é uma mudança no estilo de vida, que vai ser ali a redução na dieta, né, no sal. O sal vai ajudar, muito sal na dieta, vai levar a uma retenção de líquidos, né? Então, mais líquido correndo na circulação, mais estresse para os vasos. Um aumento, uma diminuição no consumo de álcool, a dieta mais balanceada, geralmente são dietas ricas em carboidratos, né? Dietas pobres em nutrientes, uma redução do peso, um aumento da atividade física regular e a cessação do fumo, no caso dos fumantes. Esses 6 passos, eles estão aí incluídos no tratamento não farmacológico da hipertensão e que não é uma coisa assim de uma semana, não é um tratamento para passar 1 mês, 6 meses, realmente é para levar para a vida toda, que é o mais difícil em questão de adesão para qualquer pessoa. Esses são os problemas, né? A adesão. Para conseguir trabalhar com essas pessoas é fazer com que elas se mantenham dentro dessa rotina. E aí, às vezes, não é nem culpa da pessoa, né? De fato. E, na verdade, o que acontece também é que a gente leva um estilo de vida corrido, trabalha, chega em casa cansado, quer fazer comida, aí tem que fazer uma comida saudável, daí vai demorar, vai ficar com preguiça, acaba que pede, ou quer sentar no final de semana, ou todos os dias, dependendo de quem for, e beber mais, uma comida com menos sal, não é tão saborosa, exercício, não é para todo mundo, tem quem gosta, tem quem não gosta, e da mesma forma, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ali cansada, ainda no fim do dia quer ir para uma academia ou quer sair para correr, é mais difícil conseguir fazer isso com essas pessoas. Então aí é para a gente que ainda não descobriu talvez uma estratégia para chegar até essa população, e geralmente é uma população menos informada na maioria das vezes, a falta de informação também leva a isso. Mas, mesmo assim, a gente tem que sempre ter em mente que a hipertensão ela vai estar presente em praticamente todos os eventos coronarianos. Então, ela já tem que ser tratada e a população tem que ser educada desde cedo. Dentro dos valores de pressão, para a gente... eu não classifiquei para vocês, desculpa. A hipertensão, todo mundo consegue entender, né? Que é aquela pressão arterial bem elevada, muito elevada, acima dos valores de referência, que são 120 por 80 milímetros de mercúrio, e aí ela é mantida o dia inteiro. Ela não é um caso agudo, não é uma elevação aguda, igual a gente faz um exercício, a pressão eleva, ou leva um susto, a pressão sobe e depois desce. No caso dessas pessoas, a pressão se mantém elevada durante o dia inteiro, e ela não tem realmente uma causa única. Ela é multifatorial, tanto que dentro do tratamento que eu mostrei aqui, realmente é uma mudança de vários hábitos para ver se consegue ter esse controle. E aí, ela vai ser considerada hipertensão quando a pessoa, né, em valores, quando a pessoa já alcança um valor maior ou igual que 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, e ela pode ser combinada ou não com uma elevação também da pressão diastólica, que vai chegar em 90 milímetros de mercúrio. E aí, essa condição, né, ela está geralmente associada com distúrbios metabólicos, ou seja, aí não vem sozinho, está sempre combinada com alguma outra coisa, alterações funcionais, estruturais no coração, nos rins, nos vasos, que vai sendo agravado sempre pelo somatório de outros fatores de risco. E aí tem um conceito também que é importante para a gente ter em mente, que é o de pré-hipertensão, que vai ser uma condição antes do indivíduo ser caracterizado como hipertenso, porque ele vai manter ali os seus valores entre 121 e 139 na sistólica, e entre 81 e 89
milímetros de mercúrio na diastólica. Tá? Aí é um caso menos perigoso do que um hipertenso, vamos dizer assim. E aí, como eu disse, dos problemas da hipertensão é porque ela vai levar a outros casos. Porque imagine comigo o coração e os vasos trabalhando a mais todo dia. Ele já não para, né? Já não para de trabalhar. Aí agora ele está trabalhando acima, tanto o coração quanto os vasos estão trabalhando acima da capacidade durante o dia inteiro. E aí isso vai desencadear outras coisas. A musculatura vai cansando, o tecido vai sofrendo alguma alteração. E aí pode acontecer uma morte súbita, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, a insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, todas elas estão correlacionadas e geralmente a hiperpressão arterial, ela é um precedente disso. Tá? Então, aí diferentes situações, como eu disse, podem causar essa hipertensão. Aí aqui, só para a gente ter os valores, né? Nesse quadro aqui, nós temos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a classificação da pressão arterial, né, desde o normal até o estágio 3, para pessoas a partir de 18 anos. Os valores normais para sistólica e diastólica, né, menor ou igual a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Aí já a pré-hipertensão, como eu tinha mostrado, entre 121, na verdade, o quadro aqui está mostrando 120, mas 121 até 139 para a sistólica, e a diastólica 80 até 89. Aí já passando para a hipertensão, no estágio 1, que vai variar de 140, e é 159, a gente estava errado ali também, entre 140 a 159 milímetros para pressão sistólica, 90 a 99 na diastólica. Aí já vai passando, estágio 2, de 160 a 179, de 100 a 109, e no estágio 3, e aí já é uma pressão bem alta mesmo, que é maior ou igual de 180 na sistólica, e maior ou igual a 110 na diastólica. Aí, beleza. Como então que eu vou trabalhar com esse povo? Vai chegar uma pessoa desse jeito para mim na academia, eu vou trabalhar, vai chegar na academia, no clube, vou mexer? Não tem como. Primeira coisa, tem que ter a liberação médica. Se o médico falou que pode ir, beleza. Se não tem, não põe a mão, porque depois o problema venha para a gente. Tá? E aí, dentro da prescrição para esse público, o que a gente pensa? Quais exercícios que eu devo fazer? O que eu devo tomar de cuidado? Como que o exercício vai ajudar essas pessoas? Né? Quais são esses benefícios? Cuidado, o primeiro que eu falei já, né? Esperar a autorização médica. E aí, já ter em mente e sabendo que, por exemplo, os indivíduos com hipertensão podem ter uma resposta exagerada durante o exercício, mesmo que você já estiver tomando remédio. Então, se você está acompanhando, está com um aluno que tem hipertensão, começou a fazer o exercício, a pressão subiu muito, também não precisa assustar, né? Já é uma resposta esperada deste público. Não quer dizer que vai dar alguma coisa errada no seu treino. Ele geralmente já tem uma resposta exagerada com o exercício. Tá? E isso até mesmo para os pré-hipertensos pode acontecer. E aí, né, os indivíduos em estágio 2, por exemplo, ou com a doença nos órgãos-alvo, que vai ser o coração, nos rins ou nos vasos, eles já vão vir com alguma outra comorbidade associada, e aí a gente deve levar ela em conta também, né? Não deve basear somente em uma, porque sempre vem acompanhado. Então, por exemplo, se vem uma pessoa também combinando com diabetes, eu devo
focar também naquela doença, naquela limitação que a pessoa tem. E, por exemplo, no diabetes eu devo controlar essa glicemia. Ele está fazendo exercício, a pressão está respondendo bem, a frequência está acompanhando, mas eu devo ter um controle também com essa glicemia, ver como que ele comeu antes, que hora que ele está utilizando a medicação, para que não tenha nenhum susto durante o exercício, né? E geralmente o remédio que essas pessoas usam, a terapia medicamentosa que o hipertenso está usando, é o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, aí é uma coisa a mais que a gente tem que entender, são sobre os remédios que o indivíduo está utilizando. Esses remédios são os mais utilizados, geralmente, para quem tem a hipertensão. Eles têm a tendência a atenuar a resposta da frequência cardíaca. Então, o indivíduo está numa intensidade alta, mas a frequência não acompanha. Então, na verdade, ele nem consegue chegar tão longe, ele não tem tanta resistência quanto um indivíduo não hipertenso, por exemplo, porque a frequência realmente não consegue acompanhar a subida de intensidade do exercício. Se a frequência não consegue acompanhar, então quer dizer que ele não está conseguindo bombear mais sangue para chegar no músculo ali, para oxigenar o tecido e conseguir realizar a atividade. Além disso, nós vamos ter um outro grupo de remédios que, por exemplo, ele pode estar tomando remédio, pode tomar diurético. Se ele toma diurético, eu tenho que prestar atenção na hidratação dele também. Vamos olhar a hidratação, para ele não ter nenhum desequilíbrio eletrolítico, né? E que isso aí pode desencadear para arritmia. Então, precisa ter um controle disso. Em vez se ele está com excesso de fluido também, ou se não está com pouco fluido. Como que eu vou controlar isso? Conversando, fulano, quanto que tá bebendo a sua água, que o remédio tomou, que hora você tomou o seu remédio. Aí realmente não é esse tipo de público não é para chegar e ficar solto na academia assim logo de primeira, né? Ou sair fazendo exercício, deu na telha e fazendo exercício. Igual agora na pandemia, tá todo mundo fazendo exercício, 3 horas da tarde só rachando, tem gente andando para lá e para cá. Isso aí já é mais um perigo. Temperatura. Eu falo dela também, principalmente para esse público. O exercício crônico, então ele vai trazer os benefícios para essas pessoas, a questão da duração, o volume adequado, vai conseguir ter um benefício na pressão arterial, por exemplo. Nós temos reduções aí de 5 a 7 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, e isso parece pouco, mas se a gente for olhar uma pessoa que está vamos pensar num pré-hipertenso, que está ali com 129, já conseguir baixar 5 milímetros, provavelmente o médico já não vai. A somatória com as outras alterações no estilo de vida ali, o médico nem vai ficar colocando remédio para ele. Então, ele já vai conseguir ter um controle dessa doença sem precisar mexer com remédio, que já é um ganho também. Além disso, o exercício vai ajudar numa regressão de uma possível hipertrofia da parede cardíaca ventricular esquerda, né? Porque se a musculatura está trabalhando a mais ali, a princípio, vai haver uma hipertrofia da musculatura cardíaca. Aí você pode pensar que se tem hipertrofia, a hipertrofia é uma coisa boa. A hipertrofia de tecido muscular até que aí sim, está aumentando a força do coração. Contudo, se eu passei muitos anos, muito tempo, com esse excesso de trabalho para o coração, essa hipertrofia já não é mais só de tecido muscular. Então, o coração está ali já com um acúmulo de uma hipertrofia maligna. Nós temos tecido fibroso que está ali no meio que não é capaz de gerar força. Isso aí não é bacana para o coração. E se eu tenho uma diminuição desse tipo de hipertrofia em consequência do exercício, também já é um ganho para essas pessoas. Significa que o coração está conseguindo trabalhar de forma mais eficiente. Tá? E aí, quando se trata nos tipos de exercício,
o que a literatura indica é que sempre se dê mais ênfase nos exercícios aeróbicos, porque até então o que mais se tem de conhecimento é em cima deste tipo de exercício. Porém, já tem muitos trabalhos também saindo mostrando que o treinamento de força é capaz, sim, de gerar ganhos semelhantes, ou tem trabalhos que mostram ganhos até maiores no trabalho de força em vista do exercício aeróbico. Aí eu diria que não tem, assim, nem o melhor, nem o pior. Isso aí é mais uma combinação e também um gosto, se a pessoa se gosta mais de treinamento de força, eu não diria que seria errado praticar, mas o ideal mesmo é a combinação dos dois. Né? Se gosto mais de treinar, gosto mais de musculação. Eu, se fosse, por exemplo, eu ficaria só por conta da musculação. Mas o melhor é o aproveitamento dos dois. É uma combinação dos dois. A indicação que nós temos, e aí eu vou seguindo o colégio americano, para um aeróbico, um volume de 3 a 5 dias na semana, com intensidade moderada, que vai ser aí 40% a 60% do VO2, ou da frequência cardíaca máxima. Seguindo a escala de percepção de esforço também, nós temos essas 3 opções para controlar a intensidade, o VO2, a frequência cardíaca e a percepção de esforço do indivíduo. Além disso, dentro dessa prescrição, nós devemos pensar em acumular pelo menos 30 minutos no aeróbico por dia, né, para começar. E aí, dependendo do condicionamento do seu aluno, você pode começar com pequenas sessões de 10 minutos, espaçadas no dia, né, ensina essa pessoa a fazer 10 minutinhos ali, para acumular pelo menos essa meia hora por dia e bater ali aqueles 150 da semana. E aí, é claro, a intenção é progredir esse tempo para que ele chegue até pelo menos aí 45 minutos a 60 minutos de sessão, com uma intensidade bacana, uma intensidade moderada pelo menos. No treinamento de força, vocês estão me entendendo aí, né? Eu tô só indo. No treinamento de força, musculação, a indicação de volume é de 2 a 3 vezes na semana, com a intensidade de 60% a 70% do RM, podendo progredir até uns 80% da intensidade, com 2 a 4 séries, variando aí de 8 a 12 repetições dos grandes grupos musculares, e aí trabalhando em máquina, peso livre, peso do corpo, e isso é independente. Vai do que você tem na sua disposição. Dentro dessas duas modalidades de exercício, o que é interessante a gente saber é a fadiga, ela não é nossa amiga nessa hora. A gente não quer chegar com essas pessoas muito próximas da falha concêntrica, do cansaço, daquele nível de cansaço muito alto, porque nessa hora a pressão vai subir mesmo. Quanto mais cansado eu estou, o coração vai ter que trabalhar mais, a pressão vai subir mais. Então, vai aumentando o meu risco quanto mais próximo da fadiga eu vou chegando. E uma coisa que ninguém fala, não, que é menos visto, é a questão do treino de flexibilidade, que também é bacana para ajudar no controle, na mobilidade dessas pessoas, na qualidade de movimento dessas pessoas. E o indicado de 3 a 2 vezes na semana, aí a gente pode trabalhar até com mais séries, entre 2 e 4 séries, mas é um alongamento normal mesmo, com um ligeiro desconforto, e variando também entre o alongamento estático e o alongamento dinâmico. Bom? E aí a gente vai levando em consideração, é claro, os remédios que ele está tomando. É sempre importante perguntar para o seu aluno, olha, qual horário está tomando seu remédio? Porque no início, tomou agora de manhã, vai treinar agora de manhã, o efeito sobre a frequência cardíaca está mais acentuado. À medida que vai passando o dia, esse efeito está menos acentuado, do remédio está menos acentuado. Né? Não tem um horário predileto, é mais o horário que o aluno tem uma disposição. Não tem um horário perfeito, assim, olha, tem que fazer nesse horário. Né? Se não fizer aqui, não vai dar certo. O melhor horário é o horário que puder fazer.
É claro, evitar os horários de pico de temperatura no dia, né? Principalmente quando for fazer atividade ao ar livre, evitar os horários horários muito quentes, porque nessa hora, além do coração ter que bombear sangue para poder suprir a capacidade energética, a necessidade energética do corpo, ele vai ter que bombear sangue para poder ajudar na capacidade termorregulatória do indivíduo. E aí vai ter mais um fator para você precisar controlar, que é a sudorese. Você está suando muito, você tem que ficar olhando, controlando a hidratação dele durante o exercício. Então, os horários com temperaturas mais baixas são melhores para fazer esse exercício para esse público, principalmente. Por isso eu estava falando que o pessoal está fazendo caminhada 3 horas com o sol rachando aqui em Viçosa, e com certeza tem algum velhinho hipertenso que está caminhando ali e nem uma garrafinha d'água. Isso aí é um pradão. Piripaque é daqui para ali. Quando eu estava falando das alterações na pressão, que ela vai subir durante o exercício, é claro que não é para deixar ela subir também a reveria, deixar subir solta. Tem um limite que é indicado que se mantenha, dela tem que ficar pelo menos abaixo de 220 para a sistólica e de 105 para a diastólica. Então, esse é o teto. Não passar desses valores. São valores estipulados ali já para manter um nível de segurança. E aí o pessoal traz também a questão dos exercícios, se for um aeróbico mais intenso ou um aeróbico moderado. Qual que vai ser mais benéfico? Até hoje não tem assim, esse consenso, né? Mas os exercícios aeróbicos moderados, tanto moderado quanto aeróbico, quanto de força moderada, tem mais evidência de que são efetivos em vista dos exercícios intensos. Mas as evidências para o HIIT, por exemplo, já estão crescendo, mostrando que também dá para fazer um trabalho bacana e seguro com essas pessoas e obter alguns resultados. Aí tem algumas divergências de autores que defendem mais intensidade, outros que defendem um pouco mais de moderação. Dá tempo aí, né, Samuel? Estou seguindo aqui. Vai dar tempo. Ó, insuficiência cardíaca, como o próprio nome já diz, a insuficiência cardíaca é o coração, ele tem menos capacidade, ele vai ter menos força para bombear esse sangue para o corpo, e aí nós vamos ter dificuldade durante o exercício justamente para manter uma intensidade mais alta no exercício, para conseguir manter o exercício. Ele vai se cansar mais rápido, ele não vai conseguir, pelo menos de início, manter tanto uma intensidade, manter o treino por muito tempo. O que a gente quer para essas pessoas? O primeiro objetivo é que ela consiga levar uma sessão de treino completa, né? 40 a 60 minutos completa. Então, antes de eu subir intensidades no treino dessas pessoas com insuficiência cardíaca, eu vou tentar aumentar o tempo de exercício, o tempo de duração das sessões dele. E da mesma forma, como eu disse, prestar atenção na medicação dessas pessoas, se está mudando, se mudou dosagem, se trocou de remédio, se o médico autorizou, tem que ter autorização médica. E quando se trata da prescrição dos tipos de exercício, ela não foge muito da prescrição para hipertensão, vai variar ali, o exercício aeróbico, 3 a 5 dias também por semana, com a intensidade controlando aí de 60% a 80% do VO2, que a intenção principal para esse público é aumentar essa capacidade cardiorrespiratória, né? A gente pode controlar também pela percepção de esforço, da mesma forma como o treino para os hipertensos, e iniciar ali com treinos de meia hora, pelo menos, treinos mais curtos, e progredir para treinos maiores. Como é um público mais limitado, público mais fraco, vamos pensar assim, o ideal é utilizar mais aparelhagem, pensar numa bicicleta estacionária,
numa esteira, e à medida que for ganhando independência, né, pode ir passando para um exercício que, vamos pensar, movimentos mais exigentes, né? Pensar na dança, esses pequenos, no HIIT, por enquanto, o HIIT eu vou mostrar no próximo slide, mas também até mesmo nos HIITs. A força, o treinamento de força, ele vai seguir também, basicamente, o treino de hipertensão, que é aí de 1 a 2 dias por semana, diferente do treino de hipertensão, que vai até uns 3 dias, já com intensidade bem mais baixa também, pedindo de 40% até 50% de um RM. E aí vai variar 40% para os membros superiores, 50% para membros inferiores, com séries, com menos séries, né? Trabalhando aí com 2 séries e um pouquinho mais de repetições. Sempre priorizando, claro, os grupos musculares e, como eu disse, assim para os aeróbicos, como eu disse nos aeróbicos, para o treino de força, a utilização das máquinas, pelo menos a princípio, é um pouco melhor, porque vai exigir menos esforço e menos equilíbrio deste público. E o treino de flexibilidade, vocês podem seguir também a mesma coisa, é de 2 a 3 dias, sempre respeitando aquele ligeiro desconforto, de 2 a 4 séries, e alternando entre os exercícios dinâmicos, as mobilidades e os exercícios estáticos. O que é bacana para esse pessoal, que é uma coisa que a gente tem que fazer, é uma educação também para ensinar a utilizar a escala de percepção de esforço, onde eles vão conseguir, isso aí vai ser ao longo do treino, né? Mas para que esse público consiga descrever a sua intensidade em questões numéricas. Geralmente a gente usa a escala de Borg, que vai de 6 a 20, e aí é bom ensinar isso para eles, para o seu aluno, porque é uma ferramenta barata e quando a pessoa já está bem treinada, bem habilitada nisso aí, nesse instrumento, com um simples ajuste, uma simples fala assim, não, peraí, já subiu muito, ele já consegue perceber como que o corpo dele está respondendo, você já tem mais segurança. É claro que não precisa abrir mão de outros instrumentos, como o frequencímetro, para ficar utilizando somente a escala de Borg. Mas se você não tem nenhum desses, você utilizando, você treinando seu aluno, ensinando seu aluno, e você também, né, aprendendo a utilizar direitinho a qual intensidade é referente àquele número, como que eu me sinto referente nesse número aqui, está certo, você já tem aí um ótimo instrumento de controle de carga, de controle de intensidade do exercício, porque a escala de Borg, não sei se você sabe, mas ela acompanha direitinho ali a progressão da frequência cardíaca, ela está relacionada com a frequência cardíaca, e por sua vez a frequência cardíaca está correlacionada com a capacidade cardiorrespiratória, com o VO2. Então as porcentagens ali de VO2, de frequência cardíaca, e os valores de escala de Borg seguem sempre na mesma linha, um equivale ao outro. Tem uma tabelinha de proporção, deveria ter colocado aqui para vocês, para a gente poder ver como que é interessante usar essa escala, mas eu puxo mais a sardinha para a escala de Borg, porque eu já usei ela muito. Mas pesquisem sobre ela, que vocês não vão nem precisar ficar quebrando a cabeça com outros métodos, não. Ela já ajuda bastante. E para esse público aqui, insuficiência cardíaca, sempre, como eu disse, uma fadiga de início, ele vai sempre cansar um pouco mais e um pouco mais rápido, e aí é ter essa paciência e focar nessa questão de aumentar a capacidade cardiorrespiratória dele primeiro, antes de pensar em progredir mais, de deixar um treino muito puxado e tudo mais. Vai ser sempre um treino mais sossegado, e a ideia é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas primeiro. Por fim, eu separei só essas 3, nós vemos aqui o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que vai acontecer quando alguma região do cérebro é obstruída, né, e aí impede que chegue a oxigenação adequada para determinada área. Com muita sorte, não tem nenhuma sequela, né? Alguns
conseguem passar o primeiro infarto sem nenhuma sequela, outros já vão ter algum comprometimento da capacidade motora, comprometimentos mais sérios vão afetar aí capacidades cognitivas, mas pensando, né, nessas pessoas, nós temos que ver, geralmente são idosas, e também muitos já têm algumas outras comorbidades cardiovasculares também, já tem artrite, distúrbios metabólicos, e, como sempre, devem ser levados em conta e ter autorização do médico para iniciar a treinar com você. E depois que ele sofre o derrame, né, o principal objetivo é restaurar a capacidade dele para retornar para suas atividades de vida diária. O primeiro objetivo é esse. Tanto que hoje já se tem o início desse retorno do movimento antes mesmo do indivíduo sair do hospital. Tá? E aí é um combo de exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios neuromusculares para o fortalecimento e para a volta do dia a dia. Uma coisa que é bacana também lembrar, para o treinamento de força, dentro dos treinamentos de força, aí vai para o cara do AVC, para o hipertenso, para insuficiência cardíaca, qualquer outra doença e até mesmo para pessoas sem nenhuma limitação dessas, é o controle na manobra de valsalva. A gente usa muito durante o treinamento de força, quando ele está erguendo cargas mais consideráveis aí. Só que o problema é que essa manobra ela vai levar, com o tempo, de forma aguda, ela já leva a um aumento da pressão, né, um aumento exagerado da pressão. Então, para aqueles indivíduos que têm hipertensão, jamais, né? O ideal é que não realize durante o exercício, porque aí ele já tem um complicador a mais, já tem um fator a mais para elevar essa pressão. Além disso, tem aí alguns estudos que vão mostrar que o pessoal que treina força, o pessoal da musculação, eles têm uma tensão, uma maior tensão nos vasos sanguíneos. Aquela capacidade perde um pouco a capacidade de elasticidade, essa complacência. E em decorrer tudo isso, na verdade, os estudos mostram que não é em decorrência do treino de força em si, e sim da utilização dessa manobra de valsalva. Como há um bloqueio da respiração, durante esse momento, há uma transferência da pressão intratorácica, né? A musculatura ali comprime órgãos, que comprime, por sua vez, vai comprimir os vasos, e aí tem esse aumento da pressão e, de forma crônica, tem um aumento da rigidez desses vasos. Aumentando essa rigidez, a propensão para a pressão subir, né, mais rápido, para ter uma hipertensão, acaba sendo maior. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter também dentro dos cuidados com esse público. Continuando com o AVC ainda, a gente tem que prestar atenção, lembrar que ele pode ter as questões efetivas, dependendo da sequela, né, prestar atenção se tem alterações em questões afetivas, como que está mudando o humor, motivação, frustração, confusão, e tudo isso pode ser uma sequela do AVC. E aí precisa acompanhar de perto, porque isso pode influenciar diretamente no seu treinamento. Tá bom? Da mesma forma, a prescrição para o aeróbico, para o treinamento de força, vai seguindo ali em questão de volume, as mesmas orientações dos outros, são orientações semelhantes, né? Um aeróbico de 3 a 5 vezes na semana, 40% a 70% da capacidade, né? Seguindo a frequência cardíaca, ou geralmente essas pessoas podem ter desenvolvido alguma arritmia, e aí, como eu disse, é importante saber utilizar a escala de Borg, porque para você, ela vai ser a única forma de controlar.
porque você não vai ter material para análise de gás para caber no VO2. Então, não tem como controlar a frequência cardíaca para uma pessoa que tem arritmia, você não vai ficar sabendo como que está indo a intensidade ali para ela. Você tendo a escala de Borg, você consegue, a escala de percepção de esforço, não precisa ser a de Borg, né? A mais famosa é a de Borg. Utilizando essa escala, você consegue controlar e até mesmo progredir o treinamento dessas pessoas. Da mesma forma, é um treino progressivo, começando ali com sessões de 10 minutos, até de 10 minutos, progredindo com o tempo para 60 minutos. O treino de força, seguindo também com 2 sessões, e é ideal que não sejam assim, 2 sessões consecutivas, trabalhando com 50% a 70% de um RM, aí só porque não consecutivo, né? Geralmente para dar mesmo esse tempo de recuperação para o organismo. E em número de séries, trabalhando aí, também começando bem por baixo, trabalhando com 1 até 3 séries, né, um volume baixo também. De 8, aí o número de repetições, o colégio americano até abre um pouco mais o leque, trabalhando de 8 a 15 repetições. Tá? Sempre pensando em usar os equipamentos para aumentar a segurança dessas pessoas e principalmente daqueles que teve uma sequela mais séria, né, que gerou alguma deficiência. Treinar flexibilidade, sim, da mesma forma para essas pessoas, como nos outros, né, de 2 a 3 dias na semana. E aí, o que é bacana também para essas pessoas é pensar, além de pensar no retorno para as atividades de vida diária, ali dentro de casa, muitos vão retornar para o trabalho. Então, a gente tem que levar em consideração a ocupação que essa pessoa tinha antes, né, e aí trabalhar em cima disso na especificidade dele, na especificidade do trabalho dele, e conseguir fortalecer, melhorar essas musculaturas que ele vai precisar utilizar dentro do seu local de trabalho. Sem dúvidas aí? Tá dando para me entender direitinho? Aí, sei que eu estava falando sozinho aqui, eu só conferi aqui para ver se não tinha caído na internet, eu estou falando. Ó, o último método de treino aqui para a gente é o HIIT. Eu trouxe uma proposta de um grupo norueguês que eles vão mostrar como que a gente pode fazer, como a gente pode empregar um HIIT para esse público sem sofrer, sem correr muito risco, né? Utilizar o exercício, conseguir progredir com eles ali dentro, colocar uma intensidade bacana também, mas respeitando as limitações de quem tem alguma dessas doenças. O que eles sugerem, então, é um bloco, são blocos 4x4, vão ser 4 blocos de 4 minutos. E aí os intervalos de 3 minutos, com um aquecimento e uma volta calma. O aquecimento aqui, 3 minutos, uma volta calma de 2 minutos. Quando é para um grupo especial, no caso de doenças coronárias, por exemplo, a indicação é um aquecimento maior e um descanso, uma volta calma também maior. Porque aí, aqui você dá tempo para ele conseguir elevar um pouquinho, conseguir aquecer mesmo, né? Conseguir elevar o metabolismo para não já começar de cara aqui, para você ver como que vai subir a pressão, subir a frequência, dar um tempo de estabilizar com 10 minutos, pelo menos aqui, de 5 a 10 minutos, dá mais tempo do que 3 minutos para ele poder estabilizar esses valores aí de pressão e de frequência. E aí sim você vai subir para uma intensidade, vai subir um pouquinho a intensidade para ele fazer ali um pouco mais intenso por 4 minutos. Mas aí não é aquele... Quando a gente fala HIIT, a gente já pensa no cara fazendo com a máxima velocidade, o máximo de repetições que ele consegue ali. Mas não.
é só uma variação, uma forma de fazer um intervalado com o controle da intensidade aqui, uma intensidade mais baixa, um bloco de intensidade mais baixa, um bloco onde ele vai só subir um pouquinho ali a intensidade, e aí você vai manter essa intensidade, você vai estipular uma faixa de frequência cardíaca, né? O bacana disso aqui é que você vai ficar estipulando as faixas de frequência onde você quer trabalhar. Assim, você consegue manter um controle da intensidade durante o treino. Aqui, por exemplo, o indicado nesse grupo é um cálculo que vai trabalhar com uma zona de frequência cardíaca entre 85% e 95% da frequência cardíaca quando o indivíduo estiver nesses blocos aqui, ó, de 4 minutos. Mas também não é manter esses 85 por todo o 85 a 95 por todo o bloco. O que eles indicam é que dentro desse bloco de 4 minutos eu vá subindo a minha intensidade de modo que quando eu chego mais ou menos 2 minutos no meio desse bloco, eu já consigo alcançar esses 85, 95% da frequência. Aí, alcancei, eu vou manter até chegar no final do meu bloco. E aí, neste bloco aqui, eu vou reduzir. Eu vou deixar ele fazendo a intensidade bem mais leve. Quando eu falo em questão em língua de escala de percepção de esforço, vai ser utilizar aqui na escala de Borg, por exemplo, um 17, uma sensação de 17, para terminar sentindo na sensação de número 17, 18, que já vai ser ali de não exausto ao número 20, mas você vai se sentir cansado. Mas aí uma coisa que a gente tem que utilizar durante essa sessão de exercício é ver se o paciente ele consegue fazer o exercício e consegue conversar comigo. Não é para bater papo, mas ele consegue falar uma frase curta, sem interrupção, ele consegue falar direitinho ali, você vê como é que está a expressão dele, se não está pálido, não está suando demais ali, não está meio aéreo. Então a gente tem que ir observando isso. Mas dá para prescrever, dá para utilizar esse método de treinamento, só que ele exige bem mais atenção do que os métodos tradicionais. Tá? Então, a ideia é sempre ir variando essas intensidades aqui, porque os defensores da utilização do HIIT defendem que uma intensidade mais alta gera uma adaptação mais alta. Pensando para hipertenso, que o que a gente objetiva é um efeito hipotensor do exercício, se mostra que com mais intensidade o efeito hipotensor é maior. Ou seja, mais intensidade, depois do exercício, a minha pressão vai reduzir mais. Só que isso vai ser mostrado para pessoas hipertensas. Para pessoas normotensas, a alteração é menor. Mas, comparando tanto o método tradicional de aeróbico quanto o método do HIIT, ambos são válidos, e aí o que vale é você avaliar primeiro o seu aluno, conhecer, saber das capacidades dele, né? Não vai chegar ali primeiro dia de academia e a pessoa já vai entrar direto num protocolo desse. O recomendado é passar primeiro por um bom tempo de adaptação com o treinamento tradicional e depois voltar com os treinos, depois iniciar aos poucos nesse treinamento de HIIT. A proposta inicial dele é que ele fosse um complemento para o método tradicional, para o treinamento aeróbico tradicional. E aí só, se vocês se interessarem também, o cálculo da frequência para esses pacientes, um paciente que usa beta-bloqueador, como eu disse, ele vai ter uma atenuação da frequência cardíaca, então a gente já não vai fazer aquele cálculo tradicional para ele, né, 220 menos a idade. Nós já vamos usar um cálculo específico que é 164 menos 0,7 vezes a idade. Então aqui eu consigo utilizar esse valor para ele, só baseando na idade, utilizando essa equação, já fica mais fácil para eu calcular a frequência cardíaca máxima
respondendo dentro das limitações dele. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. E por fim, vamos fechando aqui logo, já está tarde, né? Todo mundo quer ir para casa. Algumas observações que a gente já tem que ter. As tecnologias, hoje nós temos várias coisas, né? Já temos essas bands que vão ajudar bem no controle, para controlar a intensidade de treino. Algumas aferem até a pressão arterial e também a concentração de oxigênio. É bacana ter, principalmente para quem vai trabalhar com insuficiência cardíaca. É claro que eles não são tão precisos quanto os equipamentos clínicos, mas eles já estão trabalhando para isso, já estão conseguindo fazer uma medida próxima ali da realidade. Então, para dentro de um treinamento, é claro que não é qualquer aparelho, né? Não é um aparelho os aparelhos que a gente vai comprar aí no mascate, né? Nessas lojas mais... Um aparelho de qualidade vai conseguir ter uma boa medida. Um outro ponto também que a gente tem que observar é o tempo de intervalo. Tempos de intervalo muito curtos vão levar a um aumento exacerbado da pressão arterial. Não vai dar tempo do indivíduo recuperar, não é bacana. É bom dar sempre um tempo mais longo de intervalo. 45 segundos é muito pouco, 1 minuto. Cada aluno vai responder de um jeito. O que eu indico? Faz o primeiro com o seu aluno. Se você tem a chance de aferir com o seu relógio, ou tem algum outro equipamento que dá para aferir, vai contra a opção. Peraí, ele precisou de 1 minuto para esse aqui e recuperou. Beleza. Não, agora ele precisou de 2 minutos. Então você vai dar 2 minutos para ele. É melhor a gente pecar pelo zelo do que se arrepender depois. Repetições máximas, treinos extenuantes, como eu disse, mais próximos da fadiga, vão levar a aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, e aí muito mais exacerbados, né? Aumentos exacerbados, e aí dá a chance de ter algum evento coronariano com essas pessoas. Temperatura ambiente, eu até falei lá atrás, né? Quando se exercita em ambientes muito quentes, o que acontece é que nós precisamos controlar essa temperatura. Nós controlamos a temperatura durante o dia inteiro, é claro, né? Mas se nós temos um ambiente que está muito quente, o meu trabalho para controlar essa temperatura vai ser maior. E a exigência do metabolismo do organismo vai ser maior. Como eu vou controlar a minha temperatura durante o exercício? Suando, e esse suor precisa evaporar para resfriar a pele. Beleza. Só que de onde está vindo esse suor? Essa água está saindo de algum local. Então, eu vou perdendo líquidos do sangue, eu perco o líquido do sangue, então o sangue se torna mais viscoso. Então, se o sangue está mais viscoso, está mais difícil para se bombear, para o coração bombear. Aí, um coração mais fraco para bombear um sangue mais grosso, né, não é uma boa combinação. Um hipertenso, aí, além disso, além de eu ter um sangue mais grosso para bombear, o sangue que estava indo para algum outro local, para algum músculo, para algum órgão, precisa ser desviado para ir para a pele, para entregar sangue, para entregar água ali e resfriar a pele. Suar e evaporar e resfriar a pele. Então, eu tenho menos sangue sendo bombeado para o músculo que está ativo. Aí, o que eu vou precisar? Aumentar a descarga de sistema simpático, aumentar a contração nos vasos, aumentar a tensão nos vasos, aumentar a contração do coração, e aí vai levar ao aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial de novo. Não é bacana, principalmente para esses públicos. E aí a RPE era só para defender mesmo a escala de percepção de esforço, para vocês tentarem utilizar com vocês mesmos, a princípio, né? E ver como aprender a utilizar com vocês e depois tentar utilizar com seus alunos, que é uma ferramenta bem válida. Os remédios, é claro, está sempre atento às mudanças de dosagens, mudança de qual remédio que o seu paciente está utilizando. Além disso, seu aluno chegou ali com um remédio, pesquisa um pouquinho sobre ele para você não ser pego de surpresa, passar alguma coisa que não sabia que esse remédio fazia isso e aí acabar se arrependendo depois, né? O aluno pode passar mal na sua frente
no seu treino ou depois do seu treino, isso aí não vai ser bacana. Antes dos treinos, bacana, um aquecimento mais prolongado, assim como eu mostrei aqui no HIIT, um aquecimento mais prolongado. Antes também de começar, uma pequena entrevista com o aluno, como está se sentindo hoje, teve algum desconforto, está passando bem, teve alguma dor no peito, você teve alguma tontura esses dias antes de vir para cá, né? Para você saber se você vai poder iniciar o treino com aquela pessoa. Alunos que tiveram algum desconforto relacionado com o sistema cardiovascular durante o treino ou em casa, não é, você vai ter que parar a sua sessão de treino e ele só pode voltar a treinar assim que passar no médico. Não dá para continuar. Senão, alguma coisa, né, algo de errado não está certo ali, você não pode continuar se arriscando. E só para os benefícios, a gente foi falando, mas só para listar, o exercício vai ajudar na diminuição da PA pós-exercício, né, da pressão arterial pós-exercício, que é o efeito que a gente quer, o efeito hipotensor do exercício, vai ajudar na diminuição, atenuação do sistema simpático, né, na região periférica. Isso vai ajudar para quê? Para diminuir a resistência daqueles vasos e assim eu consigo ter uma redução da pressão arterial. Vai aumentar o exercício, vai ajudar na minha vascularização. Então, se eu tenho mais vasos no corpo, eu consigo ter uma resistência diminuída também naquela região. A atividade barorreflexa, que é o que controla a pressão, também é melhorada. A complacência dos vasos, ou seja, a capacidade de se estender, a capacidade elástica dos vasos é melhorada. Se ela é melhorada, então a pressão também vai acabar reduzindo. E eu tenho menos chances de lesionar esses vasos por questão do fluxo sanguíneo. Capacidade antioxidante, que vai ajudar também na capacidade regenerativa. O balanço simpatovagal, que eu disse, vai aumentar, vai diminuir a atuação simpática sobre a musculatura do coração, que vai ajudar para ter uma bradicardia, né, para diminuir um pouco a frequência cardíaca. E uma diminuição da frequência cardíaca de repouso, que vai representar que o seu coração está mais forte, conseguindo bombear mais com menos contrações. E aí, quem quiser pesquisar, esses aqui são os princípios norteadores, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é FIT. E para você prescrever, você vai considerar a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo de exercício. Que foi basicamente o que eu falei hoje, mas lá no livro deles, é claro que tem muito mais informação para vocês. Beleza? E acabei. Opa. Samuel, agora a gente vai abrir para questões, né? Fica à vontade, pessoal. Samuel, Oi. Uma dúvida aqui. Por exemplo, um atleta hipertenso que faz o tratamento com atividade física, ele tem que ter alguma compensação? Falo no caso de alimentação, porque ele tem que ter uma alimentação maior, né? Para poder suprir até mesmo o seu gasto calórico. Teria algum treinamento específico para essa pessoa poder, e alguma alimentação específica para esse atleta? Não, o atleta... Mas é atleta de quê? Vamos colocar um atleta de natação aqui, do gasto calórico é muito alto. Então, a questão, ali naquelas indicações de modificar a alimentação, não é nem só em questão do número de calorias, né? É mais na qualidade do alimento que estava chegando para ele. Se ele é um atleta, a caloria para uma alta ingesta de caloria para ele não é problema. O grande problema é que a maior parte da sociedade ingere mais do que gasta. Um atleta, vou pensar no de natação, não vai ingerir mais do que gasta. Ele não tem como, não consegue, né? Ele vai ingerir o suficiente ali para ele não perder. O problema da dieta da população é justamente ingerir mais do que precisa e de má qualidade, com alimentos de má qualidade. Não tem a necessidade dele parar de comer, não, vou ter que diminuir. Se ele diminuir, ele não consegue mais render no treino, né? Ficou respondido? Ok, muito obrigado.
Mais alguém? A gente quer fazer alguma pergunta? Beleza. Samuel, reforçar, né, mais uma vez pelo adiantar da hora aí, obrigado, né, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Então, pessoal, tem aí como vocês podem, né, acessar o Samuel, tem as redes aí. Se inscreva né? no canal, a gente começou agora, mas se inscreve no nosso canal aí, Musculação Raiz, para dar uma ajuda. A gente está começando, está com pouco material lá ainda, mas estamos aí. A gente está com algumas semanas de estreia aí. E se inscreva, pode mandar mensagem lá para a gente, sugerindo temas, se quiserem trabalhar também em cima do tema de hoje. A gente é aberto a ideias. Beleza. Obrigado mais uma vez, Samuel. Valeu. Né? E a faculdade está de portas abertas aí para outras parcerias, tá bom? Claro, sim. Só. Obrigado. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite.